O IPEG, Instituto Pedagógico de Educação e Gestão, é uma entidade que presta consultoria comprometida com o impacto social por meio da educação. Para falar sobre essa experiência, eu converso agora com o presidente do IPEG, o professor doutor Otton Bastos Filho. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Eu que agradeço a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre o nosso instituto. E falar sobre educação. E falar sobre a educação. Professor, o senhor também tem essa trajetória, né, marcada, que vem de família também, né? Obrigado. Do reitor, saudoso reitor Otton Bastos, enfim, está na veia da família, né? É verdade. A questão da educação. Enfim, como é que começou esse trabalho, né, desse instituto e também a sua liderança na frente, na presidência dele? Adalberto, como você, né, explicitou um pouco, né, a minha vida tem a ver com a educação, né? Desde o meu em casa, né, com o exemplo do meu pai, ex-reitor da UFMA, né, hoje falecido, e eu também sou atualmente professor da Universidade Federal, né, dentro do Departamento de Medicina, e desenvolvemos também um trabalho educacional muito, muito importante usando as tecnologias aplicadas à saúde. Mas veio um convite, né, para que eu desenvolvesse um projeto de transformação na educação para o estado do Maranhão, mediado pelo Instituto IPEG, né? E ao analisarmos, né, esse convite, né, veio justamente a concepção de transformar a educação do nosso estado no momento em que a tecnologia e, principalmente, pontualmente, a inteligência artificial, muito falada e pouco compreendida na sua utilização, né, fez com que eu desenvolvesse alguns projetos junto com a minha equipe, né, e com isso estamos lançando esses projetos, né, para municípios, entidades privadas ou públicas que queiram realmente levar uma educação de qualidade moderna e atual no processo do ensino. O senhor falou em moderno, são 20 anos já de instituto, né? E há 20 anos as tecnologias elas não estavam tão, digamos, dinâmicas como a gente observa hoje em dia, tão inserida no nosso dia a dia como há 20 anos. O que é que mudou? Muitas coisas, Alberto, né? Muitas coisas. Primeiramente, temos que mudar, que é uma das propostas do nosso instituto, né? Que é a transformação, né, que o professor precisa ter, que não é só a capacitação dele em TI ou em TICS. Ele precisa também ter uma transformação interna para que ele consiga desenvolver projetos, produtos, né, de inovação e de melhoria no processo de ensino-aprendizagem na sua sala de aula. É um outro perfil, né? Exatamente. Aí é a educação 5.0, né? Que trabalha justamente essa transformação. Não é apenas um curso de capacitação para melhorar aqui meu slide, né? Ou melhorar aqui um vídeo que explique melhor esse conteúdo, não. Que é importante também, mas é mais Mas além. O conceito hoje dessa transformação, ela vem justamente numa situação de ser um sistema educativo, né? A infraestrutura é importante, a preparação do professor é importante, os projetos que devem ser estudados e viabilizados também é importante para poder a sociedade ter realmente um ganho, né, de evolução, né, no processo da educação. Quer dizer, a educação transforma, mas para ela transformar, o sistema que ela está envolvido precisa dar esse retorno, esse resultado à sociedade. O senhor está falando de um profissional mais proativo, mais arrojado, né? Esse é o novo profissional, esse é o novo professor, porque as atividades repetitivas, a inteligência artificial vai fazer. Já faz, né? E já faz. O professor não vai perder tempo em fazer um PowerPoint, a IA vai montar para ele. Mas ele revisa, ele coloca no jeito dele e ele viabiliza esse conteúdo de formas, de várias mídias, para que esse aluno entenda. Porque o aluno, ele não pode ser, o conteúdo não pode ser enviado para o aluno de forma maciça. Cada aluno tem o seu momento de entender, de aprender, né? Então, isso a tecnologia ajuda, essa individualidade no processo de aprendizado. E aí vem um ponto hoje muito importante, Adalberto, que é a questão, né, da saúde emocional, né, da saúde mental, do processo, né,
que existem do sofrimento mental dos alunos e também dos professores que são profissionais, né? E isso, o nosso instituto, estamos com alguns programas bem focados tanto no desenvolvimento, né, de conteúdos, que nós chamamos de programa Avança IDEB, para melhorar, né, o índice dos municípios, para eles melhorarem o processo de recursos via o Fundeb, que hoje é importante e que agora, nesse segundo semestre, vai haver uma prova chamada Prova do SAEB, e essa prova é um dos indicadores para a melhoria do município. Então, nós estamos lançando esses programas. O programa Avança IDEB, que aí tem várias estratégias de trabalho. Você observa o seguinte, a mudança vem, uma coisa pontual, não. Ou você trabalha um sistema todo, ou não vai ter resultado. Não adianta eu pegar o aluno para fazer com que ele, vamos dizer assim, decore as questões do SAEB para ele fazer a prova. Não é assim. Só funciona se a gente envolver, né, ele num estudo de reforço de fato, com a preparação do professor para fazer o reforço, e as ferramentas de IA vão avaliando, modelando dentro do próprio conhecimento dele. Então, todo mês, vamos assim, a IA avalia e modela novamente o conhecimento para ele ser, digamos, preparado, exercitado. O tipo do conteúdo, a avaliação sempre a ser aplicada. Realinhando. Sempre realinhando. Então, cria uma individualidade. Corrigindo rotas. Então, eu vejo aí a transformação do que, vamos dizer assim, não sei se você está falando de 20 anos atrás, como eram os reforços escolares. Um livro que dava para o aluno para ele fazer exercícios. Um decoreba louco, né? Ele não sabia nem o que estava fazendo ali. Hoje não, né? A IA, ela consegue conversar, existem os assistentes, Adalberto, né, que conversam com o aluno, né, e nesta conversação, né, ele questiona, o aluno pergunta, ele vai respondendo. Engraçado, gera, assim, uma integração sobre esse tema, né? São os avatares, né, que estão inclusos dentro dos programas hoje do nosso instituto. É uma interação maior. O senhor está falando de uma formação, né, também uma preocupação bem mais holística, né, da educação como um todo, não só em pontos específicos, mas levando em consideração pontos específicos, particularidades, mas vendo, claro, um todo e um resultado, que é o IDEB, enfim. Isso, um dos resultados, né, são indicadores, né, infelizmente as provas, né, são ainda inseridas como indicadores, mas eu vejo o maior indicador, que eu chamo da transformação da educação, é justamente os portfólios que os alunos começam a desenvolver e a registrar dentro da sua vida de estudante. Esse, para mim, vale mais do que apenas uma prova. A prova ela é necessária para criar um conceito, né, de indicação, de indicadores da política pública. Mas, no momento que o aluno desenvolve um projeto com o professor de inovação na sua escola sobre saúde mental ou sobre a questão ambiental da sua escola, as reciclagens, né, da sua comunidade, do seu bairro, da sua rua, trazendo, digamos, uma proposta de inovação, que pode ser um aplicativo, que pode ser uma metodologia de trabalho com os pais, ou com a família, ou com empresários locais, ou com o próprio pensamento empreendedor, dele ser um aluno empreendedor e colocar sua lojinha virtual, ou sua aptidão de trabalho, que ele digamos, já programa, ou então ele tem uma aptidão, digamos, com imagem, vídeo, fotos, ele cria ali uma lojinha para ele, então ele começa também a ter um recurso financeiro. Vai empreender, né? E dentro do próprio processo de estudo. Ele já compra o notebook dele, ele já compra, né, um livro, uma assinatura eletrônica, uma plataforma, e aí ele vai crescendo com o processo de aprendizado. O Instituto ele também trabalha com capacitação e formação de educadores, ele já abordou, né, dessa Sim. maneira bem geral, holística, que a gente já falou, Sim. mas também com captação de recursos para projetos. Exatamente. O Instituto ele vem como um elo, né, de levarmos possibilidades, né, de entidades, né, empresas, instituições públicas e privadas, fazer com que viabilize esses projetos através dos nossos consultores. A gente podemos modelar junto com essas entidades um projeto e buscar financiamento em Brasília, em editais internacionais também, né, fazendo com que esse projeto seja viabilizado. Então, na verdade, o Instituto ele é uma ferramenta de elo
em que você aplica um projeto importante para uma comunidade e vamos buscar juntos esse financiamento. Maravilha. Para a gente finalizar, como é que está essa interação, né? Assim, com clientes, né? Os municípios, né? O Estado, enfim. Os nossos clientes, né? Justamente, primeiramente, a gente faz um estudo, né? Do município ou, né, dessa instituição que nós queremos desenvolver um projeto. Levamos já uma proposta de projeto inicial, né? Para que juntos, né, tenhamos uma construção de onde caminhar, né? Os recursos possíveis para buscar, né? E aí a gente verifica o seguinte: hoje, né, um dos nossos principais programas está sobre a saúde do trabalhador. Todo empresário, que aí já é instituição privada, precisa ter uma política de educação da saúde mental dele. O empresário, com a visão, digamos assim, muito punitiva, se eu não implementar, eu vou levar uma multa do Ministério do Trabalho. Nós estamos trabalhando de uma outra forma, que nós chamamos de conexões que cuidam. Na verdade, na hora que você melhorar a produtividade do seu funcionário, conhecendo as potencialidades que ele tem, ele vai te dar lucro. E você cuida da saúde mental dele, porque você está vendo como ele vai desenvolver melhor o seu próprio trabalho. Então, em vez de ser uma ação punitiva para o empresário, na verdade, vai ser uma ação produtiva da empresa. E esse tipo de visão nós estamos trazendo com esses nossos programas, que é realmente um novo olhar em tudo que nós estamos propondo em trabalhar. É uma visão mais... E tudo chama-se educação emocional. Educação emocional. É o que eu estava dizendo aqui, é uma questão mais de um humanismo maior, né? Temos muita tecnologia, mas o fator humano ele deve ser mantido. Muito. Então, essa é a nossa preocupação, o ser humano. O ser humano tem ferramentas, tem conteúdos, tem propostas, mas, primeiramente, vamos ouvi-lo. Vamos ouvir a pessoa que está envolvida neste novo ciclo de informações, né? Aquele medo de perder o emprego para a inteligência artificial. Isso é um medo. Por que esse medo? Porque não compreende como usar a ferramenta. Aí fica com medo, né? Então, a gente tenta buscar, né, como eu falei, uma educação, né, transformadora. A gente explica, né, recentemente tivemos uma palestra no município aqui do Maranhão, no interior do Maranhão, e que estavam 200 professores, né, todos com medo de perder o emprego para a inteligência artificial. Eu falei, não, a inteligência artificial está vindo para melhorar o seu conteúdo, sua forma de desempenho de trabalho e o seu próprio estudo, sua própria atualização. Formação. E sua formação. Né? E eles se acalmaram e começaram a aceitar usar a ferramenta. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha no nosso instituto. Na verdade, tem um dizer também que as pessoas elas não vão perder o emprego, suas atividades, para uma inteligência artificial, mas sim por uma outra pessoa que sabe mexer com a inteligência artificial. Então, adentrar nesse âmbito é justamente levar essa coisa com mais naturalidade e saber explorar. Exatamente, Adalberto. E a informação hoje, ela está democratizada, né? Você tem informação até nos óculos da Google. Sim. Né? Mas como usá-la de forma adequada, a seu favor, né? Para você se tornar um profissional mais eficiente, porque a questão é que as empresas precisam de um funcionário eficiente, proativo, moderno, né? Que tenha uma visão de um todo, né? E não só apenas aquela situação que ele está, digamos, no tal do contrato de trabalho, né? Ele tem que ser um pouco mais do que isso, né? Então, essas ferramentas, ela vem para ajudar, ela não vem para tirar emprego de ninguém. E como você acabou de falar, aquele profissional que está atualizado vai ter muito mais oportunidades do que aquele que está com rejeição, porque ela veio para estar presente no nosso dia a dia. A IA é uma assistente. Você pergunta para ela, inteligência artificial, me compre uma passagem. Ela vai comprar para você uma passagem aérea. São assistentes. Um recurso. Então, tem que saber usar todo esse processo de conexão com a nova tecnologia que está muito em moda aí, poucas pessoas estão entendendo como usá-la. Mas vamos entender justamente com essa ação do Instituto Pedagógico de Educação e Gestão, que é o IPEG. Eu acabei de conversar aqui com o presidente dessa instituição, que é o professor Otton Bastos Filho. Professor, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Adalberto Júnior, e agradeço aqui ao momento, né, da Rádio Opinião, de levarmos, né, este primeiro momento de reflexão, né, sobre as novas tecnologias,
né, e a nova forma do profissional neste contexto atual do mercado. Maravilha. Você confere essa e outras entrevistas no nosso portal www.universidadefm.ufma.br. Estamos também nas plataformas de áudio. Procure a gente, estamos por lá com muita informação. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, comigo, aqui Adalberto Júnior e Mayra Nogueira, claro. Olha, a gente vai entrar no feriadão, a gente só volta para o Jornal Rádio Universidade na segunda-feira, mas tem muita programação aqui na rádio, acompanhe a gente com jornalismo também. Mayra Nogueira assume agora o Sessão das 8 com muita música boa para você, já preparando você para esse feriadão, tá? Tudo de bom e até segunda-feira. Tchau, Mayra. Tchau, Adalberto Júnior. Até segunda. Mas eu continuo aqui com você até no sábado na programação. Já a gente tem aqui Sessão das 8 hoje com muita música interessante para você ouvir. Tem Rádio Ciência, tem Fala Defensoria e voltamos já. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação